Inspira a ação, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram a ação. Eu sou a Paula Consoni, atuo como Head Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E hoje, com muita alegria, recebo também, certíssima nesse lugar, pela primeira vez comigo, a minha colega Nayara Toso. Seja muito bem-vinda, Nay. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Sou muito animada para ter essa conversa. Boa, muito bem, muito bem. Vamos lá. Começo fazendo uma pergunta, então, para minha colega. Tu sabe como que funciona a emissão de um cartão ou como o dinheiro sai da conta A para a conta B? Olha só, Nayara. Então, nunca me perguntei. Olha, hoje nós vamos conversar com um curioso que é movido por questionamentos como esse. Tá? Um curioso do tipo que anda pelo Google Maps para conhecer as ruas de outras cidades, que quer saber como as coisas funcionam e por que elas são como são. Ele tem 20 anos de carreira na TI, começou como monitor de informática em um curso profissionalizante e desde então passou por todos os tipos de empresa. Consultoria, agência, produtora digital, startup, em diferentes segmentos como telecom e financeiro. Ele trabalhou com tecnologias de back-end, front-end, APIs, arquitetura de soluções e cloud. Ufa, voltou até fôlego. Hoje, como líder do time de canais B2B em uma empresa de serviços financeiros, ele enfrenta o desafio de construir uma plataforma do zero. Eu quase esqueci. Nas horas vagas, ele também é podcaster, veja bem. Vamos ver então. Fernando Roseto, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite e tamo aí. Legal. Boa. Vamos começar pedindo brinde então, Nay? Vamos lá, vamos brindar? Bora! Cheers! Viva! Mais um episódio. Bom, normalmente a gente começa perguntando sobre o início da trajetória, né? Fernando, não sei se você tem o fio da meada, mas hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre o presente. Né? A gente quer entender um pouco melhor sobre a sua atuação, né? Então, o Fernando aqui atua, né, numa empresa de serviços financeiros e tem aí, hoje, o desafio, tá? Trabalhando num desafio atualmente de migrar um sistema SaaS, né, low code, para uma plataforma própria. É isso mesmo, Fernando? Construída do zero, trabalhando aí em propriedade intelectual, código 100% de domínio da empresa. Como é que tem sido aí enfrentar esse desafio? Nossa, certamente é um dos maiores desafios que eu já vivenciei na vida, né? Que eu costumo dizer pro meu time que a gente está saindo do nada e indo para um lugar gigantesco, assim, com infinitas possibilidades a partir do momento que a gente detém o poder da plataforma de fato, né? Quando a gente não precisa passar por pedir por soluções dentro de uma plataforma já existente e entrar naquele ciclo de espera e aí lá no final receber um não. Isso não é possível desenvolver dentro da plataforma. E aí a gente adapta a nossa solução com base no que a plataforma oferece. O legal disso tudo e o grande desafio é inverter esse jogo, né? Que felizmente a gente tem conseguido, né? A migração dessa plataforma, desse canal, ela tá praticamente concluída. A gente está em vias de lançar esse canal novo para os parceiros Vai poder dormir da bandeira. Isso. E aí, com esse novo canal, da forma com que ele foi estruturado, seguindo ali os conceitos de aplicação distribuída, tanto do back-end quanto no front-end, permite com que a gente consiga adaptar ou desenvolver os produtos de acordo com o que é interessante para a empresa. E a gente passa a não ser mais moldado pelas limitações de uma plataforma terceira. Muito legal, Fernando. Obrigada
por ter nos contado aí um pouco. Tenho certeza que não é nem 1% de tudo que você deve ter passado aí ao longo dessa jornada, nessa construção, e parabéns, né? De fato, uma conquista memorável, né? Que vai trazer um impacto muito grande, tanto para sua empresa quanto para sua jornada, né? Como para sua carreira, e sem dúvidas poder inspirar aí outras pessoas também a trazer soluções similares. E, Fernando, pelo que eu estou entendendo, você trabalha com esse time, né, que atua em canais B2B, né? Então, Isso. além da preocupação com o seu cliente, também a preocupação com o cliente do seu cliente, né? Então, vai ter um impacto aí. É a primeira vez que você atua com um B2B diretamente? Como que isso funciona aí? O que você tem aprendido trabalhando com esse público, Fernando? Olha, não é a primeira vez que eu trabalho com canais B2B. Eu já vivi outras experiências na vida, já trabalhei em banco também. Mas como head de time, direcionando a solução, colocando o que eu acredito de boas práticas e inspirando o time. E vamos lá, galera, que vai dar tudo certo. Vamos seguir por esse caminho aqui, que é o que eu acredito, que vocês acreditam que é o melhor. É a primeira vez. E você tocou num ponto interessante, Nai, que é: eu tenho clientes internos dentro da empresa, mas eu também tenho que me preocupar com o cliente do meu cliente, né? Que aí, no caso, eu trabalho aqui numa bandeira de cartão, então basicamente todo mundo que usa o cartão da bandeira torna o meu cliente de alguma forma. Será que a gente também é seu cliente, hein, Paula? Será? Possivelmente, né? Porque com a distribuição que eles têm, né? Não duvido. Né, a gente tá a maior empresa de bandeira aqui do Brasil. Que legal. Não somos a maior do mundo, mas aqui no Brasil certamente a gente, como empresa brasileira, né, aí eu já dando um spoiler do nome da empresa, somos as maiores, uma das maiores, Legal. maior, né? Fernando, complementando aqui minha pergunta só, você acha que essa visão de olhar para o cliente do teu cliente, né, tá ali conectada de alguma forma dentro do B2B2C, isso trouxe para você um olhar diferente, né, sobre a sua carreira, sobre o seu próprio trabalho, sobre a sua preocupação com relação ao todo, né, a esse ecossistema? Conta um pouquinho para mim do que tu acha. Olha, quando eu topei esse desafio, o canal Legado, o foco dele era único e exclusivamente interno, onde os times dentro da empresa operavam as funcionalidades e o resultado disso ia para os parceiros. Então, a gente não tinha esse olhar B2B2C. A gente só tinha um olhar interno para poder resolver problemas de outros times dentro da empresa. E se lá no finalzinho, se desse tempo, a gente olhava para o parceiro. O que eu fiz foi inverter a situação, porque hoje essa nova plataforma, ela olha tanto para a experiência dos funcionários, no sentido de quando eles precisam operacionalizar alguma coisa e entrar em contato com o parceiro, seja por meio de alguma funcionalidade, no sentido de abertura de chamado, solicitação, algum tipo de atendimento. O parceiro é o operador. Oi? O parceiro é o operador, de fato, o administrador das redes, não necessariamente do cartão, mas é o operador que faz todo esse sistema. Quem são esses parceiros, né? Os parceiros são os bancos emissores, são os credenciadores. Aí, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, GetNet, Rede, Adic, PicPay, todos esses são parceiros fazem parte do arranjo da empresa. E eles operam diariamente dentro da plataforma, seja para poder consultar acompanhamento de abertura de disputa, de contestação de compra, assim, só para exemplificar para quem não é do segmento financeiro, talvez esteja falando aí algumas palavrinhas que não faz parte do dia a dia.
Imagina o seguinte cenário, onde você identifica que uma compra que não foi sua, no seu cartão. Você liga para quem emitiu o cartão e contesta, faz a contestação dessa compra. A pessoa que está te atendendo, ela vai abrir o meu sistema e vai dar início ao processo de abertura de contestação. E, ao mesmo tempo que essa pessoa está dando início ao processo de contestação, outros times dentro da empresa começam a acompanhar esse fluxo. E aí existe todo um sistema que se conecta com outros sistemas dentro da própria empresa. E aí esse canal B2B, ele é o ponto de comunicação entre o parceiro e a empresa. Então, durante esse ciclo de abertura, de abertura de contestação, tanto os usuários internos da empresa quanto os usuários parceiros, eles operam dentro da mesma plataforma. Então, essa plataforma, ela unifica o processo e centraliza toda a tomada de decisão. Então, nesse fluxo de abertura de disputa, aí passa pelo emissor, aí passa pelo credenciador, aí cada um vai coletando as suas evidências, passa pelo estabelecimento comercial também, onde supostamente foi feita aquela compra, todo mundo dá o seu parecer, existe um processo de arbitragem e uma decisão é tomada e isso é notificado para o portador, para o usuário do cartão. E todo esse ciclo de acompanhamento de abertura de contestação, nesse exemplo que eu dei, ele funciona dentro dessa plataforma. Então, resumindo, tanto os parceiros, como por exemplo os que eu citei, Banco do Brasil e Caixa, eles acessam essa plataforma, quanto funcionários da empresa, né, da onde eu trabalho, também acessam a mesma plataforma para poder acompanhar todo o ciclo de vida dessa disputa. Muito legal, Fernando. Obrigada. E muito interessante entender ali que vocês conseguem, então, integrar tudo isso e dar muito mais agilidade, confiabilidade para o processo, mais transparência. Então, imagino que toda a comunidade, todo o sistema dos seus parceiros, os clientes internos e também os clientes externos, o cliente do teu cliente, como a gente estava falando, ganha com a agilidade de todo esse processo. Seria isso, né? Sim, porque quanto mais automatizado e centralizado é o processo, mais rápido é o resultado. Posta ali, né? Isso, e dentro desse exemplo, né, que eu citei, a gente não pode frustrar ninguém. A gente tem que ser o mais breve possível, dentro dos prazos estabelecidos, para que o cliente não fique insatisfeito, para que o nosso parceiro, que é os emissores, os credenciadores, eles também não fiquem insatisfeitos. E esse que é o grande objetivo, né? que é o resultado final dessa plataforma, né? Desse canal B2B, que eu costumo dizer, ele é como se fosse uma régua USB, onde você vai plugando vários pendrives e cada pendrive é um sistema diferente, mas que está unificado pela régua USB, sabe? Entendi É perfeitamente. uma imagem ótima para a gente poder entender o que ele está falando, né, Ana? Eu acho que ficou... Não, foi perfeito. Sim, Muito bom. é um canal que unifica vários sistemas de dentro da empresa, de requisição de novos cartões, o acompanhamento de logs de liquidação, logs de autorização, validação de terminal, processo de validação de terminal, que aí no caso são as maquininhas, quando surge uma nova maquininha no mercado, ela precisa se passar por um processo de credenciamento, né, para poder fazer parte do arranjo. Tudo isso passa por dentro desse canal B2B. E que no final das contas é para agilizar, né, para poder automatizar o processo, seja um processo interno dentro da empresa ou um processo externo, quando a gente olha para o parceiro, né, com o objetivo final de fazer o parceiro ter mais agilidade para operacionalizar no dia a dia.
E agora, finalmente, vocês podem ser os proprietários dessa régua USB. Sim, Ok. sim, sim, porque quando a gente tinha a plataforma SaaS, o grande problema é que o meu time ele se tornava um gargalo, porque vinham pedidos de várias áreas diferentes, ah, solicitando demandas que tinham valor, mas por questões de capacidade de entrega não dá para fazer tudo. Aí é priorizado o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, e, e algumas áreas ficavam com atendimento lá para o final. E aí Pouco gerava felizes, isso, podemos aí dizer assim. gerava uma frustração imensa dentro desses times, dentro da empresa. E, e com essa nova plataforma, é possível paralelizar o desenvolvimento. Então, eu passo a não ser mais gargalo de demanda. Então, significa que se a área tem condições de alocar novos colaboradores para poder apoiar no desenvolvimento, é possível fazer. A gente não precisa mais trabalhar de maneira enfileirada. Então, são várias mini aplicações plugadas numa aplicação maior que orquestra tudo isso. Muito bem. A gente começou aqui no papo falando, como tu mesmo disse aqui, né, abrindo aspas, teu grande desafio de carreira, né? Mas eu tenho certeza que tu só chega nesse desafio porque tu veio preparado de outras histórias, né? Uma Isso. das histórias que tu dividiu com a gente foi o tempo que você esteve no Banco Safra, né, atuando ativamente lá na transformação digital. Você até comentou conosco que entrou lá fazendo TED e saiu fazendo Pix, né? Conta um pouco pra gente como foi participar de todo esse processo. Olha, essa foi a jornada mais intensa da minha vida em quantidade de trabalho e de desafios. Ah, eu passei, acho que 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando no Banco Safra, e a minha percepção de quando eu saí de lá foi que eu já estava uns 20 anos dentro da empresa, de tanta coisa bacana e tanto desafio técnico que eu vivenciei. E igual você comentou na sua fala, Paula, eu entrei lá fazendo TED no papel. Eu nem sabia que era possível fazer isso, sabe? Tipo, um negócio bem antigo. E saí de lá fazendo Pix, né? No meio desses 2 anos e pouquinho, teve uma jornada de transformação digital do banco, dos canais do banco como um todo, que foi muito grande e foi acelerado pela pandemia, porque a partir do momento que todo mundo passou a não se locomover mais e não poder ir para a agência, enfim, o processo de transformação digital do banco ele se acelerou, porque a gente precisava dar soluções para os clientes do banco para que eles continuassem operacionalizando de alguma forma. E aí, nesse meio de caminho, teve toda essa jornada do Pix, né, de adaptar os canais para poder operacionalizar dentro do Pix. Eu participei do lançamento de um aplicativo chamado Safra Pay Digital também, que ele tinha ali como objetivo ele flutuava entre carteira digital e uma conta corrente para pequenos e médios comerciantes, com soluções que eram específicas ali para o dia a dia do comerciante. E foi muito bacana ter participado disso, porque o projeto por si só, né, ele foi super desafiador, tanto do quesito de tecnologia, mas da parte de produto também. Porque o Banco Safra é um banco que, até então, ele sempre teve a fama de ser um banco de elite, onde ele tinha poucos clientes
que trafegavam uma quantidade muito alta de dinheiro. E a partir do momento que ele se torna um banco de varejo, a balança inverte. E aí ele passa a ter vários clientes que trafegam quantidades menores de dinheiro, mas que no volume é super interessante para o banco participar pegar um pedaço desse bolo também. E por conta disso que o processo de transformação digital foi tão rápido dentro do banco. Tanto da parte da credenciadora, né, do Safra Pay, de quando foi lançado a maquininha do Safra Pay, quanto dos canais que interagiam com essa maquininha, para poder fazer antecipação de recebíveis, para poder fazer contratação de crédito, contratação de conta garantida, desconto de duplicatas e tudo mais. Tudo isso era possível fazer nos aplicativos e também no Internet Banking. E o grande diferencial do Safra nesse quesito foi que ele é um banco que tem pouca agência espalhada pelo Brasil. Acho que no Brasil inteiro não deve ter 100 agências. E se a gente for comparar com os bancos de varejo tradicional, só aqui em São Paulo, um desses bancos deve ter pelo menos umas 50, 60 agências. Então, todo aquele processo de o que a gente vai fazer com essa agência, como que a gente lida com essas pessoas, isso no Safra não aconteceu. Porque à medida com que precisou fechar as agências de fato, né, o problema foi muito menor no Safra, porque já tinham poucas agências. E as agências, elas continuam existindo, porque elas estão em pontos estratégicos e lidam com uma cartela específica de clientes que para o banco é super interessante manter essas agências nesses polos de economia. Mas quando a gente olha para varejo, toda a jornada ela é feita de modo digital. Processo de abertura de contas, processo de validação de documentos, para garantir que você é você na hora de fazer o upload de uma foto, na hora de comparar com um RG e tudo mais. E tudo, basicamente tudo acontece dentro dos canais, né, do banco. Aí, no caso, eu era responsável por algumas jornadas do Safra Pay digital, a parte de empréstimos, a parte de cartões e de onboarding de novos clientes, e também do PJ, da parte de cartões, parte de investimentos, a parte de campanhas e também da parte do onboarding de novos parceiros. Interessante, onde certamente uma visão, de novo, a visão do usuário, ela é tão importante, né, Fernando? Sabe que recentemente eu conversei com um colega, né, um colega teu de tecnologia da área, ele comentou assim que muitas vezes quando vai desenvolver e pensar como o sistema vai funcionar, eles acabam pensando como eles projetariam o sistema, então, em termos técnicos, digamos assim, e aí quando vai passar isso para o usuário, dentro do aplicativo, dentro do site, precisa fazer uma virada de chave de dizer assim, não, como o usuário usaria o sistema, não como eu imaginei que ele usaria, né? Claro que você vai precisar conduzir ele numa jornada para que ele utilize corretamente, no sentido de finalizar o processo, mas que muitas vezes usar certo não é exatamente usar da forma como vocês imaginaram que ele usaria. Tu também já se deparou com esse tipo de realidade? Nossa, com certeza. Tem até um cenário, algo que eu vivi que é bem interessante, né? Da importância das decisões que os times tomam ser baseada em dados. Quando eu estava no Safra, eu participei de um projeto que era o extrato detalhado para os credenciadores. Desculpa, para os credenciadores não, mas para os estabelecimentos comerciais.
Então, qual que era o objetivo desse extrato detalhado? Todo estabelecimento comercial, ele conseguir ver o quanto que você recebe de Visa no débito, no crédito, quando você recebe de Master no débito e no crédito, quanto você recebe de Elo no débito e no crédito, e de repente, dependendo ali do que você tem para receber, você tem a possibilidade de antecipar esse valor ou não, de acordo com o seu interesse. Entendi. E desenvolvemos um extrato hiper detalhado de todas as bandeiras de cartões ali dentro do... Nossa, o negócio deu um trabalho gigantesco, porque cada um tem tem as suas taxas, tem a sua forma de lidar, e unificar tudo isso dentro de uma jornada única foi super complexo, mas conseguimos. Colocamos o Google Analytics para poder rodar dentro dessa jornada, e o que a gente identificou? Que no final das contas, os estabelecimentos comerciais, eles queriam só saber o quanto que eles tinham faturado no dia. Do dia. Sabe? Eles queriam ver o total, mas para eles não era interessante saber o quanto que eu passei no débito, quanto que eu passei no crédito, quanto que eu passei na Visa, na Elo e na A Master, granulidade assim, de informação Exato. parecia mais importante para vocês, que eram técnicos, de repente, né? E que viam valor nisso. Exato. Né? E aí a gente desenvolveu, gastamos um tempo gigantesco para, no final das contas, utilizar só aquela visão mais simples, mas no final das contas era o que gera valor de fato para o usuário final. E tudo isso que eu vivi no Safra, tanto de questão de ser orientado a dados e também das decisões de arquitetura que foram tomadas na transformação digital do banco, eu trouxe para dentro do meu dia a dia onde eu trabalho hoje. Muito legal. Falando ainda sobre experiências, né, e como essas experiências acabam moldando o profissional, né, que tu te tornou. Vamos voltar mais um tanto ainda, lá para quando tu tinha 14 anos, que tu gostava de fazer alguns sites, com 18 anos você trabalhou como monitor de informática e já tinha dividido, né, com a gente que essa oportunidade de ensinar te fez aprender mais ainda, talvez, do que ensinar. Fala um pouco sobre essa experiência, como ela moldou, enfim, quem é o Fernando hoje. Olha, tudo começou com o interesse de fazer um site do Dragon Ball Z. Muito bem, sabe? Olha só. Eu acho um ótimo interesse. Nossa, quando eu lá pro 13, 14, 15 anos, eu passava boa parte do meu tempo na internet pesquisando informação de Dragon Ball. E conversava com os meus amigos, primos, família e tudo mais sobre o desenho e confabulava ali as nossas opiniões e visões, né, de tudo aquilo que a gente assistia. E aí, um belo dia, eu achei interessante de ter a ideia de falar, poxa, por que eu não criar um site da onde eu pego essas informações de Dragon Ball, eu não fazer o meu, para que outras pessoas venham pegar informações também e eu expor o resultado dessas conversas e debates infinitos de qual saga é mais legal, qual personagem é mais... Queria criar uma comunidade de Dragon Ball, Exato. né, Fernando? Isso. Que legal. Se tivesse um grupo do WhatsApp naquela época, ia ter Discord, morrido, né? A ideia do site, né? Exato. Discord da vida. Aí Exatamente. Tem que criar a plataforma, né? Já que a plataforma não existia ainda. E aí talvez eu tivesse tomado outro rumo na minha vida, até com relação à carreira, né? Para você ver como que coisas triviais do dia a dia moldam a gente. Quando você olha lá na frente, você, caramba, olha onde eu cheguei por conta, sei lá, de um desenho há 30 anos atrás. Eu acho que tu chegou nesse lugar por conta da tua curiosidade, da tua vontade de fazer acontecer, muito menos por conta do desenho. Eu não reduziria só a isso. Mas tá bem. E por conta desse interesse, eu comecei a estudar programação. E o ato de estudar programação me levou para a escola de informática.
E o curso que eu fiz na escola de informática me abriu portas para poder ser monitor de laboratório dentro dessa própria escola, onde eu dei os meus primeiros passos. E ali, tendo contato com outros alunos, na época, principalmente com os professores, me abriu os olhos pro que eu vivo hoje. Nossa, o quanto que é grande e o quanto que é granular, né? Tudo isso que envolve o desenvolvimento, que envolve internet, programação, sistemas e tudo mais. E comecei a estudar muito aquilo por conta de interesse e para mim era muito legal eu compartilhar o que eu estava aprendendo, o que eu tinha aprendido, solucionando dúvidas no plantão de dúvidas dessa escola. Era muito legal ter o tipo de troca que eu tinha com os alunos. E era muito gratificante quando alguém entendia, sabe? Eu vinha com um problema, com uma dificuldade, aí eu passava ali o plantão inteiro explicando a situação, como que se resolveu o problema, e no final a pessoa ela ter entendido de fato. E aí ela te questiona de uma outra coisa, e aí esse questionamento me faz buscar uma nova informação, porque aquele questionamento me deixou com uma pulga atrás da orelha, sabe? E todo esse ciclo no começo da minha carreira profissional, ele foi super importante para poder desenvolver o conhecimento que eu tenho hoje, e acho que todo mundo que trabalha com tecnologia, desenvolvimento, tem uma curiosidade bem aguçada, porque basicamente o que a gente faz é resolver problemas que não foram resolvidos ainda. Então, toda hora a gente lida com o novo. Seja no contexto de sair uma tecnologia nova, precisamos nos atualizar, e até outros cenários. Poxa, como que eu vou resolver aquele extrato detalhado de taxas por bandeira, sabe? Para poder oferecer antecipação de recebíveis. Tudo isso, todas essas soluções, elas são movidas à curiosidade. Aquela primeira pulguinha atrás da orelha de, como que eu consigo, o que eu preciso fazer para poder chegar do outro lado da ponte? Dado que a premissa não pode passar pela ponte. A gente tem que achar um caminho alternativo. Que é quase um cenário de Dragon Ball Z, eu achei. Eu achei elucidativo também. Achei. Como que a gente faz para derrotar o vilão mais forte do universo, né? Não é? Se tu só tem aquela pontuação, aquela carta, aquele poder, que daqui a pouco não é o melhor para aquela situação, não é mesmo? Sim. Ai, Nai, fica à vontade. Acho que a próxima era tua aqui, né? Sim. Bom, acho que você já mencionou a importância, né, de ter passado aí por essa trajetória, muito legal, mas eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha aqui para entender melhor. Me conta um pouquinho melhor dessa história, porque a tua primeira opção de formação foi design de interfaces, né, digitais. Então, assim, foi um pouco relacionada a design. Claro que tinha ali a questão do site, que eu já começo a entender um pouco melhor do porquê, mas que te motivou a escolher, né, essa formação especificamente, inicial, né, e não algo tão de programação mesmo, tão técnico? Me conta um pouquinho. Olha, é curioso, né? Porque todo mundo me pergunta isso, porque quando vai ver meu perfil no LinkedIn, fala, nossa, você é formado em design, mas trabalhou a vida inteira com tecnologia. Foi programador e agora é líder de equipe. E assim, para ser honesto, eu sempre gostei, eu gosto demais de design, gosto demais de experiência de usuário. E o que me fez seguir por esse lado, ao invés de ir para uma, ciências da computação, por exemplo, foi a motivação de querer criar layouts para websites. Aí, no caso, o tal do site do Dragon Ball, sabe? E
E aí, pesquisando, como que eu faço um logo bonito? Como que eu organizo um layout para que seja interessante? E aí eu comecei a estudar isso. E na escola de informática, na época eu dava aula de HTML, CSS, JavaScript, Flash, né? Isso aí só para quem é mais antigo aí vai lembrar do Flash. Dava aula de Dreamweaver e também de PHP. E Photoshop e CorelDRAW. E a parte do Photoshop e do CorelDRAW me chamava muita atenção. Sempre achei mágico, assim, você conseguir fazer algo que seja agradável aos olhos e que faça sentido. E aí, por isso que eu procurei a faculdade de design. Porque, diferente de tecnologia, de programação, eu consegui aprender por conta própria. Agora, os conceitos de arquitetura de informação, de experiência de usuário, eu não conseguia aprender por conta própria. E tudo que eu criava na época era basicamente uma cópia de algo que eu achava bonito, que eu achava interessante. Aí eu queria romper essa barreira de parar de copiar outros layouts e começar a criar o meu próprio layout. E foi por isso que eu comecei a cursar o design digital, de experiência digital. Realmente um curioso, né? E um inconformado também, né, Fernando? Sim. Não se conformou em simplesmente estar trazendo uma solução básica. Você queria fazer algo além, né? E por mais que eu não tenha trabalhado na prática, né, sendo, sei lá, diretor de arte ou UX Experience aí para trabalhar com Product Design e coisas do tipo, eu uso muito desses conhecimentos que eu obtive na faculdade no meu dia a dia. Porque hoje, quando eu olho para um layout que o time de design me entrega, eu questiono. Eu falo, poxa, mas será que essa experiência está bacana? Eu não olho só para a parte de código. Eu vejo o como que a tecnologia pode solucionar aquele problema e se faz sentido, porque às vezes o layout ele está de uma forma e o código ele precisa funcionar de uma outra forma. Por exemplo, imagina a seguinte situação, onde você, num layout, está pontuado que precisa ter um dado de uma área logada, mas está desenhado numa tela que não é de área logada, sabe? Aí eu tenho insumos para poder questionar e orientar quem montou o design, quem fez o protótipo da tela, falou, nesse momento de tela da jornada, o sistema não tem esse dado ainda. Então, essa tela ela não vai funcionar. Ou, por exemplo, sei lá, pensar num outro cenário aqui que seja mais tangível. Você fazer uma contratação de produto antes de carregar todas as informações básicas ali para poder ver a elegibilidade se é possível oferecer aquele produto para o usuário ou não. E aí a tela de contratação ela tá anterior à parte do momento do sistema onde eu consulto a elegibilidade desse usuário que está logado, por exemplo. Aí eu consigo propor uma nova ideia pro Product Design e falar, vamos inverter a jornada dessa maneira aqui, porque nesse passo vai ser possível fazer a elegibilidade do produto e depois a gente olha para o fluxo de contratação, porque aí vai funcionar. Muito legal. Fernando, então, você querendo ou não, acaba influenciando também na experiência do usuário de alguma forma, mesmo que seja através... Porque o usuário não vê o código, né? Ele vê a interface. Mas você acaba influenciando com o teu conhecimento prévio para que o benefício seja percebido pelo usuário diretamente, né? Do teu conhecimento, né? E para além dessa
desse ponto específico, né, que aí correlaciona seu trabalho atual com a tua formação, mas também, né, o poder de influência que você tem de educação e tudo mais, e quão importante isso é, né, para a tua jornada, para a tua experiência, para a tua formação pessoal. Fiquei aqui com outra pulguinha atrás da orelha, né? Quem que é o Fernando fora do trabalho, né? O que você gosta de fazer, se você curte fazer algum tipo de esporte, se você tem... A Paula deu um spoiler ali que você também faz podcast. Conta um pouco pra gente como que é essa rotina, lidando com todas essas entregas de uma plataforma 100% proprietária. Conta aí pra gente um pouquinho que a gente quer saber. Se o seu dia tem 24 horas ou tem mais. Não, ele tem... Eu encaixo tudo dentro das 24 horas. E ainda com 8 horas de sono. De 7 a 8 horas de sono. Que gestão de tempo é tudo na vida. Mas, assim, quando eu não estou trabalhando ou não estou pesquisando soluções relacionadas ao trabalho, eu gosto de fazer coisas que não tem nada a ver com computação, com desenvolvimento. Então, eu tenho vários outros hobbies, né? Eu acho que o maior deles é boxe. Eu sou praticante de boxe já tem bastante tempo. E o ato de praticar boxe me ajuda muito na minha vida como um todo, e aí isso inclui também a minha vida profissional. Porque com esse esporte, eu consigo desenvolver um poder de concentração muito grande. Porque se eu não estiver concentrado enquanto eu estiver praticando boxe, eu tomo soco. Resumidamente, é isso, eu apanho. E melhor forma de incentivar a concentração, né? E aí, para eu não apanhar, eu preciso estar concentrado. Ou para eu poder tomar uma decisão sob pressão. Porque imagina a situação, eu estou tomando um monte de soco e se eu me deixo ser tomado pela raiva, eu começo a agir por instinto. E quando a gente age por instinto, normalmente não funcionam bem as coisas no mundo da luta. Então, eu preciso ser centrado e, no meio daquela situação adversa, achar uma forma de escapar daquela situação ou de contra-golpear. Então, eu consigo raciocinar bastante em momentos de crise. E isso vem por conta da prática do esporte. E, além de boxe, eu gosto muito de jogar futebol, gosto bastante de fazer caminhada. Eu moro pertinho de um parque aqui, eu basicamente todo dia pela manhã eu frequento o parque, faço minha caminhada, pratico meus exercícios lá, para poder me manter ativo, ser uma pessoa saudável, pensando em longevidade também, e para poder descomprimir dos problemas do dia a dia. E também tenho meu podcast, que não tem nada a ver com tecnologia, é um podcast onde eu falo sobre as minhas percepções de sentimentos, como que eu entendo o que é ser uma pessoa orgulhosa, o que é o orgulho. O orgulho é algo bom ou é algo ruim? Eu falo disso, sabe, da minha percepção sobre orgulho, minha percepção sobre morte, minha percepção sobre egoísmo, sofrimento, sobre amor. E vou discorrendo e falando o que vem na minha cabeça, mas não necessariamente aquilo é uma verdade absoluta, mas para mim já manda o arroba vem aí. Compartilha com a vem do gente. coração. Manda o arroba aí, já fala o arroba pro pessoal ir lá dar uma olhada. Tá, com a plataforma. O podcast se chama Dolores Podcast, e tá no Spotify. Legal. Pronto, olha só, tá dado o serviço. Isso aí. E olha que interessante, né? A gente tem aqui dois contrapontos, né? Um é uma luta, né, que é extremamente física, mas que também, pelo teu ponto de vista, excelente, inclusive, nunca tinha pensado dessa forma sobre o boxe especificamente. Traz aí uma percepção de concentração muito importante e que te favorece em todos os aspectos da sua vida, mas também um aspecto que é totalmente sensível, emocional, né? Então é
é muito legal ter esse contraponto, né, da racionalidade, do físico Sim, e do emocional. Então, aqui a gente está conhecendo 3 lados seus hoje, né, Fernando? Muito legal sim, isso. e parece que são situações distintas, mas no final das contas tudo é uma situação só, porque eu sou o denominador em comum entre o Fernando do trabalho, o Fernando do Dolores Podcast, o Fernando que pratica boxe, o Fernando que joga futebol, o Fernando que tem os amigos, que tem a família e tudo mais. Tudo isso impacta, acaba impactando de maneira direta ou de maneira indireta nesses momentos de vida. E por isso que eu costumo dizer que não existe separação entre minha vida pessoal e minha vida profissional. Porque se eu não estou bem no trabalho, eu vou ficar triste fora do trabalho também, sabe? A tristeza, ela não se encerra quando dá 18 horas. Ela perdura. E se eu estou feliz na minha vida pessoal, sei lá, fiz coisas que eu queria muito, sei, viajei, essa felicidade ela também vai transbordar no trabalho. Então, eu busco muito ter esse tipo de percepção e entender que um pode impactar no outro de maneira positiva, de maneira mais adversa e que faz parte do jogo, porque a vida é assim. Muito bom, excelente. Assim, tive uma aula, né, como um bom Tá professor que você vendo, tá Nai? dando aula. Olha só. Vamos falar agora um pouquinho sobre futuro, Fernando. Eu tenho aqui dividir com a gente. Tu começou falando que o teu principal desafio, né, atual, tu estava vivendo o teu maior desafio da tua carreira. E talvez para uma pessoa tão inquieta como tu vem transmitindo ser aqui pra gente, talvez o principal desafio seja o próximo, né? Então, qual que tu almeja que seja o próximo desafio? O que tu vislumbra aí para o teu futuro? Olha, eu migrei de desenvolvedor para ser um gestor, né, para trabalhar com liderança, porque eu já tinha vivido diversos cenários como desenvolvedor e eu queria vivenciar algo novo, mas ainda dentro do âmbito da tecnologia, porque é um negócio que eu gosto bastante. E quando eu fiz a migração de desenvolvedor para gestor, eu comecei a vivenciar um mar azul, assim, sabe, de infinitas possibilidades para poder vivenciar. E hoje eu tô encerrando esse desafio, né, que eu comentei com vocês, que é a migração do canal, de sair de uma plataforma SaaS e para uma plataforma própria, seguindo ali os conceitos de aplicação distribuída e tudo mais. E para próximos passos, eu pretendo transformar esse canal em algo que consiga vender produtos e consultorias e, enfim, que ele seja não só o ponto ali da parte de operações, mas que ele seja um canal para a empresa poder expor os novos produtos, para que os parceiros consigam contratar. Nai, tu acha que ainda ficou alguma pergunta aqui em aberto? Queria fazer mais algum som, já vou passar para o bate-bola. Olha, do meu lado não, assim, acho que ficou bem claro sobre a trajetória e também sobre as perspectivas, futuro. Eu quero acompanhar, quero continuar acompanhando essa jornada aí. Boa, Boa. boa. Então vamos lá para o bate-bola. Agora a gente faz algumas perguntas. O objetivo, Fernando, é que você responda para a gente o que vier à mente assim primeiro, tá? Tá bom, beleza. Vamos lá. Qual que é a tua maior conquista? Ser uma pessoa que agrega para quem está em volta, sabe? Para os meus amigos, para minha família. E qual que é o teu lema?
Ubuntu, eu sou porque nós somos. Nada é feito sozinho. Eu sou reflexo de várias pessoas que vieram antes de mim. Bem, boa lembrança. Me conta uma coisa que tu detesta. Essa é polêmica. Pode ser qualquer coisa. Claro! Olha, eu não sou muito fã de coisas doces, mas eu não chego a Olha. detestar, Aham. sabe? Eu nunca pensei em algo que eu detesto, sabe? Mas, por exemplo, comer um brigadeirinho assim, pra mim um brigadeiro é o suficiente, aí eu só Sim, mas vou não precisa pensar ser em um doce. bolo de brigadeiro, uma fatia de torta de brigadeiro, tu já acha que Não, não, não é contigo. é demais pra mim. Aqui Então, em casa pronto. não tem nem açúcar, eu não compro nem pacote de açúcar. Muito bem. E por último, Fernando, quem que te inspira a ação? Olha, tem algumas pessoas na minha vida que são extremamente importantes quando eu olho a trajetória e eu me espelho muito. Uma dessas pessoas é a minha avó materna, que tem ali seus 90 e todos anos, e ela veio para São Paulo, aí, para quem não sabe, eu sou de São Paulo, capital. Ela veio para São Paulo, da Bahia, e ela tem 6 filhas, e ela ficou viúva muito cedo. E ela é uma mulher preta e que ficou viúva muito cedo, com 6 filhas. Ela viveu uma época onde o machismo era muito maior do que é hoje. E mesmo assim, ela conseguiu excelentes resultados na criação da minha mãe e das minhas tias. Porque ninguém se perdeu pelo caminho, todo mundo está melhor do que estava no passado. E para mim ela é um exemplo de que é possível você ser uma pessoa boa, mesmo o contexto jogando contra, sabe? Para que você não seja. E a outra pessoa é o meu pai. Porque o meu pai, ele é extremamente organizado com a vida dele e ele conseguiu grandes feitos por conta dessa organização, sabe? Meu pai é taxista, trabalhou praticamente a vida toda como taxista, e ele conseguiu pagar a escola para mim, pagar a escola para as minhas irmãs, dar minimamente dignidade para a nossa vida, a gente ter um conforto e tudo mais. Óbvio que minha mãe suportou ele praticamente 100% das decisões, mas diferente da minha mãe, o meu pai ele é muito organizado e ele consegue pensar em objetivos a curto, médio e longo prazo. E essa forma dele encarar a vida, eu me espelho muito no meu dia a dia, porque o meu dia a dia é o que eu preciso fazer hoje, o que eu posso deixar para amanhã e o que eu posso lidar semana que vem, na hora de classificar as prioridades do que precisa ser feito, tanto de projetos quanto de problemas, né? Tem problema que eu posso lidar com ele amanhã e tem problema que eu tenho que resolver hoje. E eu ganhei muito conhecimento disso vendo meu pai, sabe? Dele, por osmose, vendo como que ele encara a vida. Dando conta, né, do Sim. dia a dia. Fernando, que honra ter te recebido hoje e você ter finalizado contando um pouco mais sobre a tua ancestralidade, né, e o quanto isso fez a diferença na tua história, na pessoa que tu és hoje. Para os nossos ouvintes, eu agradeço muito vocês terem estado aqui conosco. Toda quinta-feira nós estamos com um episódio novo no ar e eu espero que vocês também tenham se inspirado, assim como eu e a Nayara, sem dúvida, pelo Fernando, que é uma pessoa que manteve sempre a chama da curiosidade acesa e, enfim, fazendo perguntas e não só fazendo perguntas, mas eu escrevi aqui partindo para a luta, né, com um trocadilho com o principal hobby dele. Então, de novo, muito obrigada por todos aí que estiveram conosco. Um brinde
e até a próxima. Tchim, tchim, saúde. Tchau. Saúde. Muito obrigado pelo convite, pessoal.